Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam muito bem-vindos ao Ericast, o podcast que conta história de brasileiros que empreendem aqui na Europa e que fazem sucesso no mercado europeu. Gente, antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e mande para muita gente. Vamos fazer esse combinado? Manda para 5 pessoas? Manda assim. O YouTube, ele começa a entender que o nosso conteúdo é relevante e manda para muita gente. Gente, o nosso convidado de hoje é uma pessoa, assim, de uma energia extraordinária. Onde ele chega, não tem como o clima ficar ruim. Ele está aqui na Itália há 13 anos, ele trabalha na construção civil. Eu conheci ele, inclusive, porque eu fui convidada para um podcast que ele apresenta e que esse podcast, gente, ele conta a história de outros brasileiros que deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor. Eu quero que vocês recebam com muitas palmas o nosso querido Marcão do podcast Vida Lá Fora. Show de bola. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite e também obrigado pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, também estar divulgando o nosso projeto, que é o podcast A Vida Lá Fora. Ai, gente, olha, gente, vocês não estão entendendo. Eu fui pro podcast que eu fui convidada para participar e, gente, eu me apaixonei pelos meninos. São 4 os que trabalham juntos. Hoje eu vou fazer com 2 entrevistas, né? Ele é o primeiro. Mas a história que tem por trás é muito maior. Cada um, eles fazem hoje o podcast, mas eles têm uma profissão por trás também. E hoje eu quero que você conte, né? Quem é o Marcão? Porque agora você tá ao contrário, né? Porque normalmente, gente, é ele que fica fazendo a entrevista, é ele que começa o bate-papo, e hoje ele falou, sério, que eu tô até nervoso, agora cumpriu na barriga. Mas hoje eu quero que as pessoas conheçam um pouco do Marcão. Quanto tempo? Eu sei que você tá há 13 anos, isso. Mas como é que foi chegar aqui, já começar, né, na construção civil, a ideia do podcast? Conta pra nós, pra gente, conta. De uma maneira resumida, eu cheguei em 2010, fiquei aqui quase 2 anos, quase 2 anos e meio sem documento, né? E não tendo documento, eu tinha que encarar aquilo que chegava de serviço, né? De bicos e tal. E pintava apartamentos na região do Lago de Garda. E depois comecei a trabalhar de lava-prato em restaurantes. E trabalhei de lava-prato, depois fiz barista. E por último, em 2019, eu trabalhava de garçom. Eu era garçom no Lago de Garda, em um restaurante ali. E essa foi mais ou menos resumindo a minha história, né? Sim, teu início, né? O podcast, ele chegou em 2021, se eu não me engano. Isso aí, 2021. Conhecendo o Édipo, né? Que a gente trabalhou juntos em 2018. A gente também é sócio também, era sócio de pizzaria na região de Verona, e o podcast ele veio depois de uma reunião que a gente começou a bater um papo, e uma garrafa de vinho, desce mais uma, não, tá bom o negócio aqui, tá bom, bota mais uma, aí no final daquela conversa a gente decidiu de juntar ideias, né? O Édipo tinha vontade de escrever um livro para contar a vida dos imigrantes e eu tinha vontade de ter um canal no YouTube justamente com esse mesmo objetivo, de contar a vida de imigrantes. E aí, deu match nas ideias, a gente acabou criando o podcast A Vida Lá Fora. Mas o podcast não paga minhas boletas, no caso, né? Eu trabalho na construção civil há 3 anos, né? Depois que aconteceu a pandemia, os restaurantes fechados e tal, eu tive que ir para um ramo onde estava rolando serviço. E naquela época era construção civil. Ok. Então não era algo que tu já trabalhava no Brasil, tu tiveste que aprender uma outra profissão aqui. Não, eu já pintava, eu já era pintor. Ok. Né? Porém, chegando aqui, eu conheci outros profissionais da área da construção civil e comecei a trabalhar com o drywall, né? O cartão gesso, o gesso acartonado. Ok. Né? Então é o que eu faço hoje, é gesso acartonado e pintura. E eu tava falando para ele, esse é o período que ele mais trabalha, né? Porque o verão, na verdade, eu acho que no inverno dá um pouco uma parada. Não é sazonal. A construção civil não é sazonal no ano, no caso. Trabalho o ano inteiro, trabalho o ano inteiro. Porém, com o boom agora, depois da pandemia, que teve os bônus do governo, o governo está ajudando na detração fiscal de reformas e aumento de classe energética das casas.
tá tendo bastante serviço. O governo está ajudando bastante e realmente eu tenho um colega nosso colega assim de família, que ele está trabalhando na construção civil. Ele falou assim, Érica, até os preços aumentaram do nosso serviço, tudo porque o governo ele está tendo esse auxílio. Uhum. Na verdade teve uma inflação na mão de obra, teve inflação nos materiais e falta de mão de obra, né? A Itália hoje ela carece de mão de obra na construção civil, no setor hoteleiro, no setor de restaurantes, falta mão de obra em todas as partes. A Paula que estava lá no evento, o marido dela também trabalha com construção e ela estava falando que o marido dela está trabalhando em dobro porque realmente não tem uma população que a mão de obra para esse tipo de serviço. Então já fica uma dica para você que está de repente no Brasil e trabalha nesse ramo, né? Aqui tem mercado, claro. Basta você querer ser capacitado e tirar o documento, no caso do documento. Porque 2 anos tu conseguiste trabalhar assim como eu cheguei em 2010, como eu falei no começo, eu estava fazendo bico, né? Trabalhava de lava-prato, pintava apartamento, cortava uma grama, trabalhei na colheita de oliva, trabalhei na colheita de uva, né? Quando é a safra ali em setembro, outubro. Setembro começa a colheita de uva, de oliva e depois começa a colheita de uva. E eu trabalhei nesse período aí também. Nossa, olha que transição, que mudança. Porque vocês já perceberam, né, gente? A voz dele, a voz de locutor. Ele tem uma voz de locutor e ele me contou que ele trabalhou num rádio no Brasil. Então, eu acho que já tinha isso no fundo para trabalhar num podcast, né? Já tinha essa experiência. Quando vocês tiveram a ideia, Marcão, do podcast, vocês fizeram um planejamento? Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas pensam que do nada a pessoa surge, do nada as coisas acontecem. Não, tem que ter um planejamento. Vocês fizeram um planejamento? Como é que foi? Com certeza, não. Com certeza, não. O planejamento, o podcast, ele nasceu justamente de uma ideia, né, de algo que estava no meu coração há muito tempo. Como eu trabalhei em rádio no Brasil, eu tinha essa vocação para falar e ter essa desenvoltura para desenvolver uma conversa. O Éder, que também é um menino, outro que também apresenta o podcast com a gente, também trabalhou em rádio. E, cara, o Ed que também caiu de paraquedas, vamos fazer, mas não teve planejamento, sabe? Foi só a vontade mesmo. Tanto que nos nossos primeiros episódios, quem nos acompanha e quiser ir lá ver os nossos episódios, para ver a gente passar umas vergonhas, vai lá então. Mas sem planejamento, só mesmo com a vontade, sabe? E isso era algo que estava no meu coração, de ter algo para comunicar, para falar para as pessoas. Da realidade, né? Do que acontece. Porque, gente, as pessoas às vezes olham o nosso Instagram, né? Olham aqui e pensam que tudo é uma grande Alice nos Países da Maravilha. E não é, gente. É difícil, não é fácil vir para a Itália, não é fácil morar fora do nosso país. A língua é diferente, a cultura é diferente. Então, você tem que estar muito bem decidido de vir enfrentar tudo isso. Porque, por exemplo, você já veio casado ou você conheceu a tua esposa aqui? Não, eu conheço a minha esposa já há 20 anos, né? E a gente veio do Brasil para cá e não era casado, era só amontoado. Ok. Decidimos de juntar as escovas de dente e tal e vamos para a Itália. E aí aqui, para fazer o meu permesso de soggiorno, aí eu casei com ela. Aí fiz o casamento, registrei aqui na Itália, registrado no Brasil, tudo certinho. Mas no caso, trocando de saco para mala, né? O podcast, o nosso slogan, a nossa frase de impacto é justamente essa, né? Tanto que eu sempre falo, né? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Porque a gente sabe que a vida fora do Brasil não é esse mar de rosas, né? Que é escrachada em redes sociais, Instagram, TikTok e tal. A gente sabe das dificuldades que é no começo e até agora, entendeu? As pessoas vêm pra cá em busca de uma vida melhor, mas depois nunca mais voltam pro Brasil e tal. Talvez não encontraram a vida melhor ainda. Porque as coisas realmente não são fáceis, entendeu? Porém, e o nosso podcast tem esse objetivo. É mostrar a realidade das pessoas, é mostrar os perrengues que elas passam, choque cultural com a língua. Muitas pessoas chegam aqui sem planejamento, como eu cheguei, e acabam muitas vezes desistindo de algo maior. Então o nosso podcast ele vem justamente para isso. Mostrar para as pessoas a realidade, mas não dar um banho de água fria no sonho das outras pessoas que estão querendo vir aqui para a Itália. Claro, é só preparar a pessoa para o que ela vai estar
se ela realmente está disposta a passar por tudo isso, né? Eu digo, gente, é um processo. Para você passar por processo, tem que ter constância, persistência, resistência, aquilo que eu estava falando contigo mais cedo. E tá 1 ano e meio ou 2 anos que tá o podcast já? A gente está em outubro, vai fazer 2 anos já do podcast, e a gente está com quase 100 episódios no ar. São 100 episódios, 100 histórias diferentes, lá no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Nossa, gente, eu fico muito feliz porque eu já acompanho eles desde quando eu cheguei aqui na Itália. Eu vi por acaso, não foi ninguém que indicou, não, acho que apareceu para mim no Instagram. E eu fui lá, fui olhar e eu falei assim, nossa, eu gostei da energia deles, eu gostei do modo simples como vocês falam, como vocês recebem as pessoas. Isso é contagiante. Se eu te perguntar hoje, qual foi a melhor coisa que o podcast te trouxe do começo, né? Do comecinho hoje, o Marcão. Qual foi a maior transformação que o podcast te trouxe? Eu sempre trabalhei em rádio, como eu falei, sempre trabalhei em rádio não, mas eu trabalhei em rádio no Brasil. E eu tinha uma certa facilidade de falar no microfone, porém ninguém me vendo. O podcast ele me ajudou a ter mais desenvoltura para falar na frente das outras pessoas, para falar até num palco, se me deixar, hoje eu falo. Fala assim, que você falou lá. Entendeu? Fala assim. Isso, querendo ou não, acaba lapidando algo que estava dentro de mim para melhorar a própria minha comunicação, a maneira como pensar rápido, entendeu? Agir rápido numa situação de improviso, por exemplo. Então o podcast eu acho que ele me ajudou, né, nessa questão aí. E além de, claro, né, conhecer várias pessoas, né? A gente fez uma rede de amigos muito grande, né? Imagina todos os quase 100 pessoas que passaram pelo nosso estúdio, hoje são pessoas que a gente troca mensagem, troca ideia, e muitos deles hoje são os nossos patrocinadores. Que legal. E os patrocinadores acabou chegando há 2, 3 meses atrás. Gente, ele tá falando que tem 2 anos, os patrocinadores começaram a chegar 2, 3 meses atrás. E o que levou vocês continuarem? Porque a maioria das pessoas começa um negócio, porque é um negócio, gente, apesar de, como ele falou, não tá pagando aí dos boletos, né? Mas vai pagar, porque vai, isso é fato. Esperamos. Não, vai, amigo, vai, amém, eu tenho certeza. Mas todo esse processo de 1 ano e meio, vamos supor, de 1 ano e meio, sem entrada, gente, porque todo domingo, eles gravam todo domingo, levantar cedo, tá lá. O que levou vocês a continuar? Quando a gente começou, começou eu, o Édipo e o Éder, né? Que são 2 irmãos. A gente começou só com a vontade, a gente queria fazer algo diferente, a gente queria impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente e tal. Era sem pretensão de nada. Logo em seguida a gente viu que o buraco era mais embaixo. Gente, tá apertado para fazer edição, tá apertado para fazer post no Instagram, tá apertado para um monte de coisa. E aí veio o Samuel. O Samuel é o cara hoje, é o nosso diretor, né? É o Samuel da Rebarba. É o sósia do Keanu Reeves. E é o cara que hoje ele tá por trás do podcast. Claro que lá na frente lá tem os rostinhos bonitos, né? Nosso. Porém, lá atrás está o Samuel, que é o cara que ele faz a edição, faz a parte técnica. É um cara de uma importância enorme dentro do podcast. E praticamente, se não fosse ele, a gente já teria desistido. Porque eu com o meu trabalho, o Ed com o trabalho dele, o Éder também, a gente não teria esse tempo disponível para fazer edição, parte técnica. Então, o Samuel ele veio mesmo para somar no grupo. E, claro, hoje a gente somos em 4... Mas entre nós 4 tem períodos de baixa, sabe? Tipo assim, que a gente fica pensando, pô, será que vale a pena? Pô, será que isso será que, sabe, a gente tá na estrada certa e tal? Porém, a gente não desistiu, por quê? Porque a gente começou a ter feedback de pessoas que nos assistem. Pessoas que assistem as histórias que são passadas ali. E muitas dessas histórias acabam impactando, acabam inspirando a vida de outras pessoas. Sabe? Pessoas com depressão que se alegram pela nossa descontração na hora da conversa, ou pela história de vida das outras pessoas que já passaram ali. Então esse retorno do público é o que faz a gente não desistir. Hoje a gente percebe que o podcast já não é mais por nós 4. Hoje o podcast ele já atingiu um outro propósito, que tá ajudando outras pessoas na questão de migratória. A pessoa que quer vir para cá, ela se agancha ao nosso podcast para
se basear nas histórias que a gente conta lá. E o que eu acho lindo é que vocês são... É o meio de comunicação, como você Sim. falou, de informação. Porque, por exemplo, aquela pessoa que quer um documento, ela encontra lá o profissional. Uma pessoa que quer fazer um aluguel de uma casa, que ela encontra o profissional. Então, é muito diversificado, né? Não tem um padrão. Vocês, praticamente, vocês... Lá no podcast de vocês têm um contato de qualquer pessoa para... Sei lá, até médico, né? Tem dentista. Dentista, sim. Eu vi que vocês já fizeram entrevista com dentista e tudo. Mas aí me conta uma coisa, que eu tenho uma curiosidade. Da questão dos convidados. Vocês fazem uma triagem e tudo, porque, como eu vejo que é muito dinâmico, às vezes vocês têm dificuldade com algumas pessoas. Como é que vocês vão lidando com isso? Tem essa questão, sim, acontece. Tem convidado que tem que ser empurrado. Né? Tem convidado que, tipo assim, tu tem que se desdobrar em 3, 4 ali, sabe? Formar perguntas na hora que a pessoa... Mas tem convidado que, tipo assim, chega ali e domina, entendeu? Chega ali, eu posso ir no banheiro, tomar um café, tomar uma água, que a pessoa tá muito à vontade, entendeu? E quando o episódio é dessa maneira, sim, é mais fluido. A conversa é mais, não digo agradável, mas ela é mais fluida mesmo, entendeu? Mas tem convidado que é na base dos empurrão, às vezes. E hoje a gente faz uma triagem, na verdade, a gente quer saber o que a pessoa faz, entendeu? Ok. Quem faz a agenda sou eu. Ok. Eu é que convido as pessoas, eu que marco a data e, a pessoa me passa um resumo mais ou menos da vida dela. Sim. E aí eu digo, não, legal, é algo que vai agregar na vida das outras pessoas, Bravo. Então bora, vem pra cá contar a tua história. Bravo, bravo. Gente, eles não moram aqui em Milano, eles moram em Padegna, não? Como Não, Padegna é lugar de gente rica. Não, eu moro em Mozambano, que é província de Mantova, perto de Pesqueira del Garda. Pesqueira, deu 2 horas para chegar aqui? Mais ou menos, Hoje a gente saiu às 7 horas da manhã. Gente, é o comprometimento, né, da pessoa de vir aqui, tá informando, tá compartilhando. O trabalho deles tá lindo, é de se admirar. Inclusive, ele veio com a notícia essa semana passada. Semana passada a gente falou no telefone, ele falou assim, Érica, a gente tá com um novo estúdio. Isso. Olha só, novo estúdio, depois de 2 anos, né? Já tendo um crescimento aí, com uma nova estrutura. Mas isso aconteceu, claro, a gente começou o nosso projeto sem pretensão de nada. Uma pretensão era só ideia mesmo de, sabe, vamos fazer algo diferente. E as coisas foram acontecendo e tomando uma proporção bem legal, onde as pessoas começaram a dar esses feedbacks positivos dos ouvintes e tal. E esse estúdio novo que a gente acabou de construir, faz uma semana que ele está pronto, ele foi graças aos nossos patrocinadores, né? As pessoas que acreditaram, as pessoas que estavam de fora, elas estavam acreditando muito mais do que nós que estava ali dentro do projeto. Olha só. Entendeu? E aí é o seguinte, quando a gente deixou, digamos, dinheiro na mesa, porque a gente não estava se dando o devido valor. O podcast, para nós, estava sendo praticamente um oba-oba, uma brincadeira. Porém, o negócio começou a ficar sério, começou a fluir melhor e quando a gente tem que fazer alguma coisa, porque nesse estúdio que a gente está, que é pequeno, sem estrutura, não tem como a gente receber o convidado de uma maneira mais confortável, aconchegante e tal. A gente precisa fazer um estúdio novo. E para fazer um estúdio novo, precisa de investimento, né? Tem equipamento, tem luz, tem microfone, tem mesa de som, tem isolamento acústico, tudo isso custa dinheiro. Verdade. E, gente, daí, vamos dizer que a gente está aceitando patrocinadores? Olha só, Foi né? Foi bem assim. E aí, beleza, vamos fazer um stories, então, dizendo que a gente está precisando de patrocinadores. E aí foi o que aconteceu. A gente fez os stories, logo ali já caiu 2, e eu tinha mais uns 2 que eu já tinha dado ali uma conversada antes, já entraram também, e aí graças a esses patrocinadores, hoje a gente tem um estúdio novo, num ambiente muito mais aconchegante, espaçoso, com bar, com um joguinho de dardo, ou até uma mesa de sinuca, sabe? Um espaço bem legal. Sim. Mesmo, bem acolhedor para estar recebendo esses convidados.
Olha, gente, uma coisa que ele falou que me chamou a atenção é que quando você diz assim, às vezes a pessoa de fora enxerga mais o nosso potencial do que a gente mesmo. É verdade. Isso é importante você ter do lado, né? Ter pessoas que te apoiam, que seguram a tua mão, que dizem assim, não, vamos lá, tem aqui, desenvolve essa habilidade aqui. Porque muitas vezes você diz assim, não, cara, não dá mais, eu vou desistir. E a importância de você ter pessoas que acreditam no teu propósito, que emprestam o óculos, vou emprestar o meu óculos, e olha mais lá na frente, faz toda a diferença. Com certeza. Eu vejo que as pessoas que estão do teu lado também, nem sempre elas acreditam em ti. Não, talvez elas vão acreditar no que tu estás fazendo. Depois que tu tiver um certo resultado. Porém, no começo, as pessoas não vêm dizer assim, pô, que legal, parabéns, continua. Elas não vão te dar força. Quem vai te dar força, muitas vezes, é as pessoas que estão lá de fora. Enxergando. É pessoas lá do Brasil que estão ouvindo o que tu tá falando, dizem, pô, que legal, isso mudou minha vida, impactou de certa maneira, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas do lado, elas só estão esperando você cair o tombo para dar risada. Entendeu? Isso acontece não só do podcast, isso acontece quando tu começa a empreender, por exemplo, né? Que a pessoa vai lá e abre, sei lá, uma barbearia, abre uma casa de pastel. Quem está do lado, muitas vezes, não espera o sucesso, não quer o sucesso da outra pessoa, entendeu? Porém, a gente não pode se basear nessas pessoas. Não. Né? A gente tem que chegar o quê? Com um propósito. O podcast foi a mesma coisa. Várias pessoas vieram tirando um sarro de mim. Agora virou um podcast, um youtuber, um influencer. Não, cara, o propósito não é esse, entendeu? O propósito não é meu. O propósito é estar ajudando a vida de outras pessoas, entendeu? E eu acho que quando outras pessoas enxergam esse mesmo propósito, elas vão chegando. Vão. Que legal, que massa, vamos fazer, continua, não parem. E aí é onde a coisa está acontecendo nos dias de hoje. O podcast tomou uma proporção bem legal. Não, e quando você vai caminhando, gente, vai aparecendo as pessoas certas. A dificuldade que essas pessoas por exemplo, quando a gente inicia qualquer carreira, a gente está num ponto A para ir para o ponto B. Essa mudança vai incomodar as pessoas que estão no ponto A. Com certeza. Porque elas continuam na vida delas sem fazer nada, sem fazer mudança, sem se capacitar, enfim, sem começar a transformação. E elas acabam querendo impedir você. Às vezes, não é nem por inveja nem nada, às vezes até por amor, por medo de você quebrar a cara, né? Porque acontece muitas vezes da família. Diz assim, nossa, você está fazendo isso, você está empenhando, você não está me dando tanta atenção. Como assim? Eu falo porque, por exemplo, o meu marido é maravilhoso, assim, uma pessoa que me apoia, amo ele, foi a pessoa certa que eu escolhi para minha vida, para fazer uma família, mas teve certos momentos que ele, nossa, você não está me dando tanta atenção, está indo trabalhar. Então, assim, eu tive que ter uma conversa, explicar qual é a situação para ele não levar para outro lado, como se eu estivesse abandonando. Não, é algo que está chegando para agregar. Então, quando você tem um propósito muito grande no seu coração e uma visão, Deus vai abrir daquilo que você falou do Moisés, né? Que ele colocou os pés, como foi que você falou? Eu falei, né, que na Bíblia fala sobre a travessia do Mar Vermelho, que Moisés, não é que o mar estava aberto e ele passou, não, ele deu o primeiro passo e Deus foi devagarzinho, foi abrindo o mar. Então, para as coisas acontecer, a gente tem que dar o primeiro passo. Porque no decorrer da caminhada, as coisas vão acontecer, vai encontrar pessoas com o mesmo propósito e vão acabar ajudando no projeto. Vão ajudando, Deus vai unindo o propósito. Os meninos foram para um evento que aconteceu, Brasileiros Inspiradores na Europa. E eu anunciei, e olha só, quando eu fui para o podcast de vocês, eu fui determinada em falar desse projeto. Porque esse era um projeto, gente, que estava só no papel. E eu falei assim, se eu falar, eu vou ter que fazer. Então, não estava nada pronto. Eu falei, se eu falar, eu já estou me comprometendo. Então, eu vou falar que vai acontecer. Então, eu não tinha ninguém, era a ideia que estava na minha cabeça ainda. Era uma ideia, mas a partir do momento que você fala, você está se comprometendo. Então, eu coloquei para vocês, eu tive a oportunidade de convidar eles. Eles foram lá como convidados, falaram no talk show, desenvolveu o que ele falou, já posso falar no palco? Ele já pode sim falar no palco, porque Deus vai unindo propósitos. Eu tenho certeza que eu fui parar lá com vocês, não foi por acaso, entendeu? Nós vamos realmente unir forças, tá, gente? Se hoje eles estão aqui no meu podcast é porque eles merecem, porque eles fazem sucesso, é porque eles entregam mesmo, sabe? São servidores, são bacana, não tem
maldade aqui, sabe? Não tem inveja, não tem competição, porque as pessoas elas estão levando para outro lado, sabe, Marcão? Querendo competir. Cara, não é isso. É por isso que dá muito certo. Porque não é essa a intenção. É realmente unir forças e levar para outro patamar. Todo brasileiro que está aqui. É verdade. Que é difícil. Sim, sim. Eu até já parabenizo a Érica e a Nath Kuprian pelo belíssimo evento. Foi uma energia surreal. Eu tenho certeza que vidas ali foram transformadas. E fazer parte daquilo ali para nós foi muito gratificante, entendeu? Tá ali levando o podcast para as pessoas conhecerem a história do podcast e tal, foi muito legal mesmo. Obrigado mais uma vez. E foi o que eu falei para eles. Eu falei, vem, gente, porque tem muita gente que assiste vocês, mas não tem aquele contato humanizado. Vem para vocês sentirem o que é essa energia do contato do público. Sim, sim. Que eu vi muita gente lá falando, nossa, eu conheci os meninos do podcast. Eu digo, tão muito artista. Muito famoso, né? Não, foi bem legal a recepção do pessoal. Pessoas que não nos conheciam pessoalmente chegaram, o Marcão do podcast, o Édipo e tal. Foi muito legal, o pessoal batendo foto e tal. Muitos contatos eu peguei ali dentro do evento, justamente para levar histórias também lá para o nosso podcast, para contar essas histórias lá. E para nós foi muito gratificante mesmo ver que brasileiros estão fazendo algo diferente, estão fazendo algo realmente movendo a comunidade brasileira para algo maior. Sim, era essa a nossa intenção. Olha, Marcão, estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Já? Você vai voltar. Porque, olha, gente, 30 minutos que a gente conversa aqui, mas a intenção é realmente você voltar, tá atualizando tudo que vocês estão fazendo, né? Se comunicando aqui com a nossa comunidade brasileira, porque tem muita coisa, gente, para agregar. Eu vou colocar aqui na descrição o canal deles do YouTube, eu vou colocar o Instagram, segue eles lá, compartilha, se inscreve também no canal. Gente, você vai estar ajudando não só ao Marcão, não só os meninos da vida lá fora, você vai estar ajudando outras pessoas. Então, faça assim, de coração, sabe? Quando você manda energia boa, o universo, ele conspira a favor. Não tenha dúvida disso. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para aquele brasileiro que está desacreditado, porque não é fácil. Nós sabemos muito bem que não é fácil a vida no exterior. Qual é a mensagem que você deixa para ele realmente continuar ainda no percurso, continuar na caminhada? Qual é a última mensagem que você deixa para eles? Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida não acontece por acaso. Se a pessoa tem vontade de vir para a Itália, a pessoa venha preparado. A gente teve uma convidada que falou que estava morrendo de frio aqui na Itália, que é muito frio aqui, eu quase morri de frio aqui, quase morri de frio. E eu falei assim, se você quer vir para a Itália, venha agasalhado. Que foi uma analogia para quem entendeu, para quem pegou o feeling do negócio, é o seguinte, venha preparado. Venha bem agasalhado, porque frio você vai passar. Traga uma grana, porque dificuldade financeira você vai passar. Aprenda a língua, entendeu? Bravo. E entenda que tudo faz parte de um processo. Quem respeita o processo, né? Quem acaba respeitando esse processo de imigração, ele chega no objetivo final. Então é isso, as pessoas têm que estar preparadas para o pior. Né? Meu pai já dizia, quando eu falei assim, pai, eu tô indo para a Itália, ele falou assim, vai, mas se prepara para o pior. Porque o pior pode sempre acontecer. É verdade. Ai, Marcão, olha, gente, ele vai voltar, vai contar. Ele vai voltar, porque eu acho que eu vou contratar ele para fazer a minha chamada. E faz aí aquela voz bonita. Programa semanal com Érica Santos. A partir de agora, você vai ouvir Ericast. Adoro! Gente, não é à toa que eu falei, né, gente, que ele com uma energia, não tem como. O ambiente fica super positivo com ele. Valeu. Obrigada, meu amigo. Obrigada pela entrega. Obrigada por compartilhar com a gente, com a comunidade aqui brasileira. Gente, inclusive vocês que quer fazer um podcast, não tem lugar, ou quer gravar gravar algo pro YouTube, pro Instagram, o novo local deles, eles vão estar alugando, tá? Então, fica ligada, entra em contato, vai estar aqui na descrição e só vai, se joga, porque tenho certeza que você aqui vai estar do lado dos melhores. Show de bola. Obrigado, Érica, mais uma vez pela oportunidade. Acredito que o projeto
Ericast, assim como o podcast A Vida Lá Fora, tem muito a crescer e muito a entregar pro pessoal aí. É isso Valeu. mesmo, olha, gente, espero que vocês tenham gostado. Manda pra muita gente e a gente se vê no próximo Ericast.